Quem tem irmã tem tudo. Rio +20 começando hoje no Rio, vai até 24. Os nossos participantes aqui, quase todos, pelo menos 3 é certo que vão. Vão para lá e certamente na volta também terão observações a fazer, além de estarmos aqui acompanhando tudo que vai se desenrolar por lá, através da televisão, rádio, jornal. Mas vamos para as conclusões, aquilo que não foi dito ainda, dentro das expectativas, estão muito divididas as opiniões quanto ao aproveitamento dessa Rio 92 para melhoria do planeta e para nós particularmente com relação ao Brasil. Antes, professor Paulo César Carvalho, o ouvinte Roberto Gresselé perguntou sobre o engenheiro ecossistêmico. Nos explique o que faz o engenheiro ecossistêmico, o que cuida da ecologia? Não, é um pouco diferente disso. O engenheiro ecossistêmico é um conceito relacionado com a emissão de metano, né, por parte dos ruminantes em ecossistemas pastoris, né? E essa é uma forma de dizer que os animais, na verdade, não são culpados, né, pela emissão de metano, porque a emissão de metano é um processo natural, né, dos ruminantes. Às vezes até se aproveita para produzir energia, não? Sim, metano é aproveitado para produzir. Um caninho no bicho. Não pelos animais diretamente. Nós temos um amigo, o maior criador de suínos lá da região, lá do norte, charrua. Ele aproveita. O biodigestor, é o aproveitamento dele. Fiz uma visita à granja dele, fiquei impressionado. Mas o conceito advém de áreas de conservação nos Estados Unidos e Canadá, que chegaram à conclusão das áreas naturais que era necessário o pastejo, é necessário o herbívoro, o gado, para manter o ecossistema. O fato do animal manipular a vegetação, ele forma criatórios de aves, por exemplo, ele cicla nutrientes no sistema, e ele, por isso, é considerado um engenheiro ecossistêmico. Daí vem o conceito. Bom, prossiga. Eu queria fazer um gancho ainda em relação a uma provocação, até se me permitirem, em relação à sessão anterior, em relação a essa dicotomia entre a população, o reconhecimento da população e o aparente descaso dos governos, né? E colocar na mesa essa pergunta que está pulando aí, que é 9 bilhões de pessoas em 2050. Ainda que as populações reconheçam isso, de alguma forma isso tem que ser articulado, me parece. E essa é uma questão importante. Então eu repasso para os colegas como é que vislumbram esse tipo de articulação com esse tipo de demanda que está lá em 2050. Sim, temos que produzir mais alimentos, é o que a própria FAO está dizendo. Melhor, porque hoje nós já temos mais do que o suficiente para... Nós somos obesos. Sobra. Muitos obesos. Temos o quê? 1 bilhão de pessoas passando fome, não é isso? Sim, mas é por injustiça social, não por falta de alimentos. Além, claro, da produção de alimentos, mas também a má distribuição. Claro. A minha pergunta é provocativa porque o Brasil não tem como não participar dessa resposta. Claro. Responda, Rafael. Não tenho essa resposta específica, Lazia, mas a questão toda, eu acho que com relação, por exemplo, a essa questão de 9 bilhões de habitantes do planeta, eu acho que vem diretamente com relação aos BRICS, por exemplo, que é a questão do desenvolvimento, do envolvimento de países em desenvolvimento nesse processo. Eu acho que isso é fundamental. A gente tem um dado também da Global Footprint que saiu em 2011, eu fiz um cálculo rápido aqui. Se a gente somar Brasil, China, Rússia e Índia, a gente tem 40% da biodiversidade do planeta. Da biodiversidade? Da biodiversidade. No caso do Brasil, principalmente. O Brasil ele tem uma parcela de 15,4%, China tem 10%, depois disso vem Rússia com 8% e Índia com 5%. Sim, o Brasil é o campeão. O Brasil ele tem a maior biodiversidade do planeta. Então, se a gente não envolver, se a gente não criar mecanismos para envolver os países em desenvolvimento... Floresta amazônica, Pantanal Mato-Grossense... A nossa Mata Atlântica que está aqui. O gestor dela é incrível. A maior biodiversidade do mundo até hoje foi encontrada dentro da Mata Atlântica. E eu acho legal a gente se alientar, e uma questão que o Beto colocou no intervalo, inclusive a gente estava conversando aqui, o telespectador não acompanhou, que foi essa questão de tu trazer para mais próximo essa questão de mudanças climáticas. Porque normalmente a gente trabalha muito com educação lá na Quinta da Estância. Então as crianças vêm e quando fala de mudanças climáticas... Onde é que fica a Quinta da Estância? Fica em Viamão, próximo a Gravataí. Na 118, né? Na 118, exatamente. Então a gente tem esse desafio, porque as crianças chegam lá, tu fala em mudanças climáticas, é o urso polar, é o degelo da Antártida, é o desmatamento não sei o quê. A gente teve um caso bem interessante, em 2009 a gente teve um grande vendaval, que inclusive foi cobertura do Jornal do Almoço e outros jornais, que foi um furacão que aconteceu na região de
a mão, e a gente tem uma figueira lá que tem uns 200 anos, mais ou menos. A famosa figueira. Não, tem a nossa figueira que é símbolo da fazenda, que ela se mantém lá. Mas nós temos, aquela lá tem 350 anos, se manteve lá forte, firme, né, graças a Deus. Mas a gente tem uma outra figueira no meio do campo que ela tinha 250 anos, cerca disso, mais ou menos, uma previsão. E ela ruiu em 5 minutos de vento. Então, quer dizer, se essa figueira... Não, ela ruiu, e o que a gente fez? Ao invés da gente retirar, como nós somos um ambiente de turismo, a gente tem que estar sempre limpando, organizando a questão, a gente manteve aquela figueira ali como memorial das mudanças climáticas. Para trazer o quê? A mudança climática está batendo na nossa porta. E não interessa se eu faço bem para o meio ambiente ou se eu não faço. A natureza não respeita as nossas divisões geopolíticas que a gente inventou. Então, por isso que essa integração de ações deve ser desenvolvida na Rio+20. Não adianta países fazerem ações isoladas, porque ele não vai estar protegido dentro das suas áreas geográficas. As ações das mudanças climáticas, que são exatamente o aumento de fenômenos mais ríspidos, acontecem para todos nós. E a gente sente isso, e grande parte deles acontece nos Estados Unidos também, acontece aqui no Brasil também. Hoje, qual é o país que mais cuida do meio ambiente? Olha, que mais cuida eu não sei, mas que tem a maior biodiversidade somos nós. Para te ter uma ideia com relação à biodiversidade do país... Bom, biodiversidade nós temos. Mas não cuidamos. Mas se a gente analisar quem hoje promulga Holanda é um bom exemplo. A questão do cuidado... Holanda é um bom exemplo. Eu estava pensando, quem sabe, Finlândia, Suécia Noruega... Não, os escandinavos. Os escandinavos. Nova Zelândia. A Austrália é um país que tem... A Austrália também é que depende muito do... O Brasil também é referência em alguns casos. Depende da área, porque são muitas áreas também. São muitas áreas. E essa questão não é um bom exemplo. E uma questão que eu acho interessante com relação à crise, que eu acho que o grande debate da Rio+20, que não vai vir nos Estados Unidos, não vai vir na Alemanha, o argumento qual é? Nós estamos com uma crise internacional que a gente tem que ir lá e apagar esse incêndio, né? Quer dizer, a gente tem que ir lá e resolver esse problema e a gente não vai poder fazer outra coisa. Quer dizer, a gente está muito preocupado em apagar incêndios. Uma pergunta que eu lanço aqui, será que a gente vai ter o que queimar daqui a alguns anos para apagar? Será que a gente vai ter um futuro perene para a população? Olha, a gente está tão preocupado... Apagando os incêndios da Amazônia já é um avanço. Sim, nesse sentido, mas eu digo no sentido figurado de análise com relação à parte econômica, por exemplo. Isso acaba acontecendo. Eu acho que a educação... Olha os descampados da Amazônia aí, ó. Eu acho que a educação ele é um fator primordial para esse resultado. E a educação, como a gente debateu aqui, que é a educação colocada em prática. Então, eu acho que hoje a gente tem uma dicotomia muito grande com relação do que eu aprendo, que está aqui em cima, e do que eu aplico, que está aqui embaixo. Esse gap entre aprendizado e aplicação é conhecimento não colocado em prática. É falta de benefício para a sociedade. Então, não adianta eu ser o cara mais inteligente do mundo e ser um ermitão dentro de uma caverna. Eu vou ser o cara mais ignorante do mundo se eu tiver essa atitude. Porque eu não vou estar transformando... Eu não vou estar transformando esse conhecimento em disseminação. Eu não vou estar disseminando isso, eu não vou estar construindo uma sociedade mais harmônica. Bom, esse é um outro mérito da Rio+20. É o evento propagador coletivo. Doutor Beto Mech. Eu acho que a gente podia tentar, assim... para ajudar a tentar situar por que nós estamos numa Rio+20. O mundo demorou para se dar conta da gravidade da questão ambiental. Isso começou lá nos anos 60. Né? Aí começaram as ONGs, a comunidade científica, aí veio Estocolmo 72, onde começou tudo. Então vejo que, historicamente, isso é muito recente. A humanidade, as pessoas, as empresas, os governos não se atentavam para isso. Porque era tudo tão abundante que... Então, se nós demoramos... Abundante e limpo. Exato. Nós somos dos tempos em que a gente tomava banho nos rios limpos. Sim. Dentro da cidade. Dentro da cidade. Eu vou fazer 47 anos em novembro e tomava banho em Ipanema. Imagina, não é tão... Mas se nós demoramos demais para nos darmos conta disso, nós temos que também nos apressarmos mais em fazer as coisas. E isso que não está acontecendo. E é importante ter Rio+20. Quanto mais reuniões tiverem e debates, como essa de hoje, inclusive, que nós estamos tendo aqui, melhor, porque nós estamos dando alguma contribuição ao menos. Lazer, tu coordenas um trabalho fundamental que é o desenvolvimento do Rio Grande por regiões. Os debates do Rio Grande. Os debates do Rio Grande. Temos aprendido tudo que tem nesse... E às vezes eu procuro acompanhar porque é fundamental, mas aqui uma curiosidade, aqui não é uma crítica àquelas pessoas que estão lá decidindo. Mas o tema ambiental, aí tu pode dizer melhor, eu pergunto... Aparece muito pouco. Está aí.
aparece muito pouco. Tá vendo? É isso que eu queria... Porque eu acompanho isso aí. É incrível como o meio ambiente, ele não está na pauta, gente. Não está. E ele está... E não adianta querer cobrar dos governos, das empresas. Nós, sociedade, temos que pautar e nos preocupar Os com o temas meio ambiente. predominantes desses debates são dois. Busca de estradas, todos querem estradas, e atração de empresas. Todos querem isso. Não, e tudo bem, mas Aí, e a sustentabilidade? Sem falar em melhor qualidade de saúde, né? Escolas mais eficientes, mas é sempre em torno disso. No dia 6 de junho agora saiu uma pesquisa do Ministério do Meio Ambiente com relação ao Rio+20. E chegou o dado que até um telespectador colocou ali a questão de 80% das pessoas conhecem a Rio+20. 78% da população desconhece a Rio+20. Isso é absurdo, mas se a gente analisar em 92, a gente tinha 94% de desconhecimento. Tudo bem, mas... 6% conheciam, então a gente já dobrou isso aí. Eu acho mais grave. Pelo menos isso, entendeu? Uma visão otimista com dados O que mais me preocupa e me trágicos. frustra não é a Rio+20, são os temas ambientais não estarem na pauta do dia a dia, nas prioridades. Então, uma estrada, sim, mas e a ferrovia? E a hidrovia? Que seria talvez muito mais importante, claro, né? O turismo ecológico, o cuidado com a biodiversidade que ainda resta para nós aqui. Essas coisas têm aparecido, mas secundariamente. Sim, isso que eu digo. E melhorou, porque talvez há 30 anos atrás nem se saberia o que é isso. Né? Então, isso é a grande reflexão que teria que ser feita. Suas conclusões, senhor Francisco Milanês. Bom, eu acho que o importante, exatamente, novamente, vem da sociedade civil, na cúpula dos povos é que as coisas vão acontecer. O mundo está inaugurando novos tipos de luta, novas formas das pessoas expressarem e fazerem os governos seguirem o que as populações querem. Eu acho que essa é a novidade. E a novidade é que as pessoas podem rever sua vida e reencontrar a vida, porque está todo mundo muito perdido. As pessoas estão absolutamente perdidas. Quando não fecha o final do mês o seu salário, é porque tu está desperdiçando. É exatamente disso que nós estamos falando. Nós estamos com o planeta falindo porque se desperdiça energia, se desperdiça alimento, se desperdiça... E aí o que faz? Todos sofrem com isso. Quer dizer, então o convite da gente, quando a gente diz a população tem que participar, é para uma vida muito melhor, para uma economia pessoal mais organizada, para saúde melhor, para prazer melhor, para tudo melhor. Então, o Brasil, para te dar um exemplo, tem 3 temas importantíssimos: a fome, geração de empregos e segurança alimentar. Bom, o Brasil hoje tem uma tecnologia que se chama biomineralização, que não precisa mais importar nada para fazer adubo químico. O Brasil importa quantidade de material para adubo químico. Com os minerais brasileiros, daria para adubar o Brasil inteiro e fazer adubação orgânica. A adubação orgânica é 40% mais valor nas commodities. Ou seja, os agricultores estão todos sempre quebrando, poderiam se livrar, entrar na tecnologia orgânica e se livrar das commodities, começar a ter lucro verdadeiro. O Brasil virar referência internacional em alimento orgânico. E o que ia acontecer conosco? Podia fechar os postos de saúde. Claro. Só para acidente. Porque com alimentação boa, nossos avós, quem não se lembra, nossos avós, teve pessoas que nasceram e morreram aos 80, 90 anos de idade sem adoecer. Esse é o destino humano num planeta da saudável. horta no fundo de casa. Isso, tendo uma atividade física e vivendo feliz. Não tinham dor de cabeça, não tinham doença. Então isso não é uma imaginação. Isso foi recente e nós podemos recuperar. Então a oferta que a sustentabilidade, o meio ambiente tem para as pessoas é de uma vida realmente boa de novo. Muito bem, senhores. Olha, fizemos aqui um resuminho da Rio+20. Né? Fizemos aqui uma pequena van-première do que vai ser lá esse evento, que está começando hoje. Aos senhores que vão para lá, os nossos votos de muito proveito, ao Milanês, ao Gelser, ao Beto Meixe. Só o Paulo César não vai porque tem que ficar dando aula, né? Alguém tem que trabalhar. Alguém tem que disseminar o conhecimento, né? E vamos ficar acompanhando aí pelos noticiários do que vai dar esse evento tão promovido, tão grandioso, mas sempre de resultados tão vamos dizer, suspeitos. O que vai prosperar, né? O que será aproveitado? Então, obrigado aos senhores.
que vieram aqui valorizar a programação da TV Com, justamente no dia que começa Rio Mais 20. O programa será reprisado amanhã de manhã, às 9 horas da manhã, e amanhã, 10 da noite, tem mais Conversas Cruzadas. Boa noite.